povo que estava pecando demais. Nós vemos os patriarcas, nós vemos muitas coisas no livro de Gênesis. O que eu quero trazer e falar com os irmãos nesta noite que o Senhor prepara para nós é apenas o capítulo de número 50. Se nós entramos na epígrafe do texto em que lemos, que é a partir que começa no verso 22, mas eu fiz a leitura apenas do verso 24 e do verso 25. Se nós olhamos a epígrafe do texto, tem por nome a morte de José. Se nós olhamos o contexto, quem foi José? Todos nós conhecemos. Filho de Jacó, ele era odiado pelos seus irmãos. Por quê? Porque era um sonhador. O que Deus tinha sobre a vida de José causava raiva e inveja sobre os seus irmãos. Todos nós sabemos a história. Através de uma armadilha feita pelos seus irmãos, José é preso, levado como escravo. Deus mostra que ele acaba chegando até o Egito, ele é comprado como escravo, ele é comprado como escravo, ele começa a servir na casa de um homem muito poderoso do Egito. Todos nós sabemos a história. A mulher deste homem tenta contra José, tenta fazer José cair em adultério. O diabo tenta derrubar a promessa que está sobre a vida de José. Mas José é escolhido, José é temente. Todos nós sabemos a história. Se nós olhamos e se nós olharmos com atenção bem grande, nós vemos que José, onde ele foi colocado, por mais que a situação era adversa, Deus sempre exaltava a vida dele. Se nós olharmos bem, ele foi comprado como escravo, mas ele se tornou um chefe geral ali da casa. Ele, quando foi preso, ele acabou indo para o cárcere, mas Deus o exaltou e colocou ele como chefe da casa de cárcere. Onde José era colocado, ele prosperava. Por quê? Porque não era o que o povo achava dele, não era o que as pessoas achavam dele que fazia ele ser alguma coisa. Era o que Deus queria para a vida dele que fazia ele ser algo. Eu já venho te trazer uma mensagem. Não é aquilo que as pessoas acham de você, não é aquilo que o teu irmão do lado sente por você, é aquilo que Deus tem para você. Se nós olhamos toda a história de José, ele sempre foi honrado por Deus. Por quê? Porque ele se manteve temente, ele se manteve servo do Senhor. Se nós olhamos a história de José e nós continuamos olhando, nós vemos que ele se sobressai. Deus dá vitória para ele. O sonho de José se realiza. O sonho que Deus deu a ele e os seus irmãos se prostrando diante dele, não porque ele era maior, não porque ele era melhor que os seus irmãos, mas porque José ali no momento era uma autoridade sobre eles. Mas José, se você observar bem, ele era temente a Deus, ele era um servo do Senhor. Ele não teve por avareza, ele não teve por soberba, ele perdoou e recebeu seus irmãos. A Bíblia nos mostra que Jacó e os seus filhos, o povo que habitava ali com Jacó, vai subir ao Egito. E nesse contexto, nós já entramos em Êxodo 1. Mas espera, tem algo. Quando Jacó e o povo que estava com ele entram até o Egito, eles vivem ali por muitos anos. Se vocês olharem bem e perceberem bem, a nação que está com Jacó necessita 100% expressamente de José. Porque é uma nação estranha, é o Egito. Eles precisam conhecer como o Egito é, como os egípcios comem, como eles andam, como eles falam, para onde ir, onde eles prosperaram lá. O povo de Israel sempre prosperou. O povo que onde foi colocado, ele crescia. Não adiantava se levantar inimigo, não adiantava se levantar nação. O povo de Israel crescia, porque não era eles que se guardavam, era uma pessoa maior que eles que os protegiam. Era Deus que os guardava nas suas ações, era Deus quem guardava os seus caminhos, era Deus quem provia o alimento deles.
Ou seja, eles necessitavam de Deus, eles necessitavam da misericórdia de Deus. Glória! Se nós observarmos bem, eles prosperam. Vai nos mostrar que a nação hebreia, os hebreus, eles começam a prosperar e a procriar, e a procriar, e a procriar. E esse crescimento gera uma contenda, um problema. Aleluia! A Bíblia nos mostra que se levanta um novo, podemos dizer, rei no Egito. Não era mais o faraó que conhecia José, que sabia o que José fez, pastor, que sabia que José, por intermédio da ajuda de Deus, pela misericórdia de Deus em sua vida, tinha ajudado o Egito a passar por uma fase de fome. Não sabia que José tinha interpretado o sonho de faraó. Não sabia do que José fez para ajudar aquele povo, aquela nação, não. Ele não conhecia. Podemos dizer numa linguagem certa que ele era ignorante. Ele não conhecia. Agora você imagina um rei poderoso, um rei talvez soberbo, como um faraó, olhar para uma nação gigantesca no seu quintal e deixar eles lá, eles tranquilos na deles. Você acha mesmo? Não. O Egito eles eram soberbos, por eles serem uma potência, uma nação muito grande, eles gostavam de serem superiores, serem maiores. Tanto é que, se nós olhamos a história, a nação egípcia, a nação do Egito, ela era próspera, ela era inteligentíssima, ela era boa em agricultura, era boa em infraestrutura, eles eram bons em tudo, eles eram sábios, desenvolveram a escrita, sabiam matemática, eles eram, podemos dizer, numa linguagem bem informal, numa linguagem bem, para nós, nos dias de hoje, eles eram bem, posso dizer, eles eram tops, eles eram os mais tops da época. Ninguém conseguia vencer a nação egípcia. Agora você imagina como o faraó se sentiu com um povo que crescia e que crescia no seu quintal. Faraó se levanta, Faraó vai até lá. Como? A Bíblia nos mostra, a história nos mostra que ele coloca trabalhos escravos, trabalhos pesados, começa a escravizar, começa a usar a nação hebreia como pessoas para trabalharem para eles. A nação hebreia começa a ser tratada do chicote, a nação hebreia começa a ser tratada no pouco, começa a passar fome, provavelmente começa a sofrer torturas. Por quê? Porque Faraó, na verdade, tinha medo. Ele criava essa casca, tentando se fazer superior, mas ele tinha medo. Medo do quê? Do que estava sobre eles. O interessante é isso, que a Bíblia nos mostra, irmão, que eles batiam, eles iam de frente, faziam a nação passar fome, torturavam eles, tratavam eles como eles não fossem nada, mas o interessante era o quê? Havia crescimento. O que eu quero trazer para você hoje é o seguinte: o diabo te bate de um lado, o diabo te bate de outro lado. Tenta te derrubar, tenta te fazer escravo do pecado, mas quanto mais ele bate, mais há crescimento. Quanto mais ele castiga, mais há crescimento. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você tem passado, mas deixa bater, deixa falar, deixa acontecer. Por quê? Porque isso é apenas para crescimento. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Quantas vezes nós passamos por um momento difícil, o adversário tenta bater em nós, cria situações difíceis e nós achamos que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou, mas enquanto ele bate, há crescimento. E quanto mais ele bate, mais a obra cresce. O que eu quero te trazer é, como eu já disse, deixa bater, deixa continuar castigando. A mão que está sobre você te guarda, a mão que está sobre você tem te guardado, e haverá crescimento. Não se preocupa, não vai continuar assim, haverá crescimento. E Deus, como José disse, irá vos visitar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Adorado ao Senhor Jesus. Por que não passou? Porque Ele está na casa. Glória. Oh, aleluia. Deus se faz presente em nosso meio, irmãos. Aleluia. Nós entramos no capítulo 2. Aleluia. Faraó, ele vê que, não no capítulo 2, perdão, nós entramos na segunda parte do capítulo 1.
nós vemos que o Faraó muda a estratégia. O Faraó bate, mas tem crescimento. Diz, não, tem algo errado. Eu vou ter que mudar a estratégia. Eu não acredito, mas eu não acredito que eu vou ter que mudar a estratégia. Ele muda. Aleluia. Se ele não estava conseguindo atingir o trabalho, ele atinge aonde? Por dentro. Como por dentro? A Bíblia nos mostra que ele vai levantar 2 parteiras, Sifra e Puá. Elas eram hebreias. Olha como o Faraó é astuto. Elas como parteiras, pastor Alcino. E Faraó já avisando que os machos são os reprodutores. Isso é lei natural. Os machos que reproduzem. As mulheres geram, mas os machos reproduzem. Isso é lei básica, é lei natural. Moisés pensa o quê? O Faraó pensa o quê? Eu vou atingir os machos. Todo macho que nascer, eu vou mandar matar. Todo macho que nascer, eu vou mandar ceifar a vida. Nem que eu mande soldados até lá, para quando nascer já ver qual o sexo e matar. O Faraó começa a acertar pelo lado de dentro, pastor. O Faraó começa a atingir pelo lado de dentro. E quantas das vezes é assim? Satanás te bate de um lado, Satanás te bate de um outro. Tenta te derrubar, mas há crescimento. Aí ele muda a estratégia. Se ele não conseguiu por fora, ele vai tentar onde? Por dentro. Vai tentar usar os teus para te derrubar. Vai tentar usar os teus para te falar uma palavra que te desanime, que te tire da obra. Tá, é crente? Você pensa que você vai conquistar o quê? Cadê o seu Jesus? 2000 anos que ele disse que ele volta e não voltou ainda. Cadê o seu Jesus? Você passa pela prova, você passa por problemas e Deus não tem te ajudado. O problema bateu na sua porta, o problema até chegou. Cadê o seu Deus? Não te ajudou. Satanás tenta te atingir pelo lado de dentro, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: quando bate por dentro, Deus te dá estratégia para vencer. Satanás tenta usar os de dentro, porque os de dentro dói mais. Vai dizer que não. Muitas das vezes pode vir um desconhecido para nos dizer: você é um crente fraco, você não prega nada. Quem é você? Você não louva nada. Talvez você não vai até nem ligar, mas imagina, chega um primo seu, aquela sua tia que você adora, aquela sua avó que faz um bolo maravilhoso, chega para você e diz: meu filho, isso está errado, você foi ruim, você não prega nada, você não canta nada, você não é servo de Deus. Imagina o baque. Eu, por exemplo, não gostaria. Eu, por exemplo, ficaria muito triste. Minha alma ficaria entristecida. Por quê? Porque é um dos meus. Porque é dentro de casa. Por quê? Porque Satanás tenta usar os de casa para nos derrubar. Faraó conseguiu? Não. Porque por mais que Sifra e Puá tivesse até aceitado no primeiro momento, o que estava aqui dentro delas não permitia elas fazerem isso. Por quê? Porque ela ainda era temente a Deus. E eu glorifico a Deus por isso. Por mais que Faraó tentou impor algo, por mais que Faraó tentou impor ali que elas matassem, que elas mostrassem quem eram os machos para ceifar a vida, elas pensavam: não, eu não posso fazer isso. Quem vai cobrar da minha alma, quem vai cobrar da minha vida, ainda é Deus. Ou seja, ainda havia temor. O interessante é que, se nós olharmos para um contexto, ninguém queria ter filho naquela época. Pare para pensar quem era o corajoso. Vou usar uma linguagem bem cearense: tinha que ser macho para querer ter um filho naquela época. Tinha que ser valente. Ninguém queria. Porque é 50-50. Ou é mulher, 50% de chance de ser mulher e 50% de chance de ser homem. As chances de que você tem de ter um macho é a mesma que você tem de ter uma fêmea. Quem ia querer ter filho naquela época com um risco desse? Só que, e eu louvo a Deus por isso, se levanta uma corajosa. Se levanta um corajoso. Da onde? Aí nós entramos no capítulo 2. E foi-se um varão, versículo 1. Um varão da casa de Levi. E casou com quem? Com uma varoa. Da onde? Da casa de Levi. Uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. Olha, 2 corajosos tiveram. Teve 2 corajosos. O que eles fizeram? Se casaram. E tiveram o quê? E tiveram um filho. Agora imagina isso. Imagina as pessoas chegando para a mãe de Moisés e dizendo assim, vendo a barriga dela crescer e dizer: nossa, você é muito corajosa. Por quê? Eu não tinha coragem de ter um filho. Pois, você não percebeu ainda? 50-50. Da mesma forma que pode nascer mulher, pode nascer homem.
Só que eu creio que a mãe de Moisés ainda cria num Deus que a guardava e a protegia. Eu imagino que a confiança da mãe de Moisés era muito maior. Eu imagino que a confiança em Deus era grande, porque pois teve a coragem, teve a audácia de fazer filho. Enquanto muitos morriam, enquanto muitos tinham a vida ceifada, a mulher estava gerando na barriga. Eu imagino até muitos soldados egípcios passando e olhando, dizendo: olha, essa louca, se nascer homem já sabe, né? Nós vamos passar a ceifa. Se for homem já sabe, né? Nós vai até lá para matar. Eu imagino até conjecturando, eles falando assim, passavam por ela e dizia: se for homem nós mata, se for homem a gente vai matar. Mas eu imagino ela não se conturbando, por quê? Pois ela cria num Deus que tinha muito sentido. Se nós olharmos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Moisés nasce. Moisés quando nasceu já tinha nome, não. Ele não tinha nome. A Bíblia nos mostra que ele é criado por alguns meses. Agora você imagina, irmão, como era a mão de Deus na vida daquela família. Bebê novo é chorão. O varão sabe, tem uma criança abençoada por Deus, não chora muito, acorda todo mundo. Já tive um priminho também. Fica esbalado, gritando lá, faz barulho. Agora você imagina a criança nova. Mas eu imagino os meses se passando. Eu imagino eles lá na casinha deles escondidos, tentando esconder. E as casas naquela época não eram de concreto, não tinha uma parede firme, não. As casas eram fininhas, era uma tenda. Eu imagino os soldados egípcios passando do lado e Deus guardando. Por quê? A criança chorando e ninguém escutava, pastora. A criança chorando e ninguém entrava, ninguém ouvia. Por quê? Porque era a mão de Deus guardando. Talvez você está em casa. Quem era Moisés? Moisés era a promessa. Moisés era a promessa. Agora eu imagino a promessa sendo gerada ali e Deus secando o olho do inimigo. Oh, glória! A promessa pode até estar sendo gerada na sua casa, pode estar sendo gerada na sua vida, mas eu vim te trazer uma mensagem. Enquanto a promessa está sendo gerada, enquanto a promessa está evoluindo, Deus está guardando com a sua mão. Deus está cegando os olhos, Deus está tampando o ouvido. A mensagem que eu quero te trazer é: enquanto a promessa está sendo gerada, Deus está guardando. Deus está indo com provisão. A Bíblia nos mostra que chegou um momento que não dava mais para esconder. Já estava difícil. Estava começando a crescer. Começa a crescer, estava ficando grande. Não dava mais para enrolar ali e guardar no cantinho. Ficar ali juntinho não dava mais. O que ela vai fazer? Ela vai pegar um cesto. O cesto furado. O cesto é furado, nós sabemos. Se você coloca aquilo no rio, o negócio afunda. Ela é besta? Não é besta. Ela betuma. Ela pega uma espécie, betuma em pés. Nós podemos chamar de argila. Passa naquele cesto. Por quê? Está tampando a brecha. Ela pega aquele cesto e começa a tampar a brecha. Tem um buraco aqui. Eu preciso fechar. Por quê? Senão entra água e afunda. Não, vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Quando está tudo betumado, ela coloca a promessa ali dentro. Ela, pela fé, joga no rio. Agora eu te trago algo histórico. Eu já vou acelerando aqui porque o tempo é curto. O Rio Nilo, até hoje, naquela época, é cheio de crocodilo. É a África. É cheio de crocodilo. É cheio de coisas que podem matar uma criança assim. Só que ela betuma justamente para não entrar água, não vazar, tampa. Só que o que ela faz? Ela coloca a irmã de Moisés. Coloca a irmã dele para seguir. Ó, imagina falando, ó. Coloca aqui seu irmão aqui, ó, tá vendo? Você assim, ó, aqui ó, seu irmão. Eu vou lançar. Você vai seguir pela fé. Você vai ver onde vai parar. E você vai me falar, certo? Certo, mãe. Imagina ela dizendo, sim, senhora. Eu chamo minha mãe de sim, senhora. Tu falar você, tá fora. É sim, senhora. Sim, senhora. Foi, estou seguindo. Aí eu imagino essa cena, Moisés descendo, sendo corre, subindo, as águas muito agitadas. Só que afundava, não afundava. Por quê? Tampou as brechas. Oh, glória! Oh, aleluias! Eu vim te trazer uma mensagem
E se você estava atento, você já pegou ela. Eu vim te falar o seguinte: se você coloca a sua promessa no cesto e betuma direitinho, não afunda. Se você guarda direitinho e betuma, não entra água, não fica vazamento. Por quê? Porque você está guardando a promessa. Oh, glória! Eu vim te trazer uma mensagem nessa noite. Oh, glória! Pelo amor de Deus, quando for betumar, betuma direito. Por quê? Fecha as brechas. A promessa do Deus, aleluia! Fecha as brechas. Aquilo que tu pode até derrubar essa pessoa no futuro, fecha a brecha. Vai lançar num lugar perigoso. Vai lançar no rio. O rio é agitado, é cheio de crocodilo querendo tragar. Então fecha a brecha. Enquanto você fechar a brecha, a promessa está guardada. Enquanto você fechar a brecha, a promessa está protegida. Eu vim te trazer a mensagem, é o seguinte: fecha as brechas, betuma direitinho e a promessa está guardada. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, oh glória, a presença de Deus está nesse lugar. Oh glória, se você glorificar, não somente crer, Deus tocará no seu coração aqui hoje. Aleluia. Se você continuar olhando, aleluia, voltando para cá, se vocês continuam olhando, a filha de Faraó, princesa, acha, está se banhando, suas servas pegam. Já na curiosidade, abre aí para ver o que eu tenho. Do lado tem uma criança. Dá o nome de Moisés. Porque das águas foi tirado. Moisés. Nome bonito. Forte, Moisés. Moisés, ele começa a ser criado. Só que tem um porém. Lembra que eu falei de Miriam? Então, Miriam seguiu, Miriam foi atrás. E pela misericórdia de Deus, Moisés acaba sendo criado pela sua própria mãe. A mãe cria a criança, que depois vai se entregar à filha de Faraó, e ainda ganha por isso. Olha que bênção. Deus realmente tem colocado a mão sobre essa irmã. Aleluia, Jesus. Se nós olhamos, Moisés começa a crescer, e eu vou acelerando. Moisés começa a crescer, pastorzinho. Moisés fica grande. Moisés é letrado no Egito. Começa a viver com os grandes, com o rei, com os príncipes. Imagina, ele não era de sangue, mas seus primos ricos, mimados, comendo do bom e do melhor. Imagina Moisés crescendo lá. Tem roupa de egípcio, mas é hebreu. Tem falar de um egípcio, mas ainda tem sangue hebreu. Eu vejo o linguajar de um egípcio, mas ainda é hebreu. Eu vejo o modo de comer de egípcio, mas ainda é hebreu. Eu vejo o conhecimento de egípcio, mas ainda é hebreu. Por quê? Por mais que ele foi criado no Egito, por mais que ele está sendo formado no Egito, ele ainda tem raiz hebreia. Aleluia! Por mais que ele nasceu, se criou no Egito, ele não está vivendo junto mais com seus pais hebreus, mas ele ainda é hebreu, ainda tem essência, cara. A Bíblia nos mostra que Moisés, eu imagino que já é cotidiano ver para Moisés pessoas sendo escravizadas, pessoas sendo atacadas. O que Moisés faz? Um certo dia, eu acho que talvez até pelo sangue gritar mais alto, ele vai lá e tenta proteger, acaba matando o egípcio. Só que o julgamento no Egito era muito mais pesado para ele, porque ele era um príncipe. Só que ele não tinha sangue. Talvez se fosse alguém do centro de Faraó, Faraó podia até perdoar. Mas não era. Era alguém adotado. Qual o valor que ele tinha? Era apenas para a filha de Faraó o valor. Era apenas para a princesa o valor. Era apenas, só ela via valor. Agora imagina que o resto até nem se importava. Era só Moisés. A Bíblia nos mostra Moisés com idade de 40 anos. Foge do Egito. Por quê? Porque acabou errando. Normal. Foi proteger, acabou errando. Mas se ele ficasse, ele morria. A Bíblia vai nos dizer, e acelerando, conhece Jefe, acaba se casando, e ele se torna o quê? Pastor de ovelhas. Meu Deus, que forte. Você sai do Egito, costumes egípcios, vestimenta egípcia, modo de falar de um egípcio, que acaba virando pastor de ovelhas. Por quê? Porque o sangue hebreu ainda flamava. O sangue hebreu ainda gritava. Se nós vamos acelerando um pouco mais a história, numa certa feita, pastor, Moisés está lá apacentando.
Moisés está lá apacentando, imagina como a ovelha corre de lá, uma ovelha corre de lá, ele correndo atrás das ovelhas, deve ser muito complicado. Ele é um pastor, já tem filhos, já tem mulher. 40 anos se passam. Moisés já tem uma idade de 80. 40 anos no Egito, 40 anos sendo pastor de ovelhas. 80 anos dele chega, Deus vai aparecer para ele. De que forma? Vai se apresentar a ele. A Bíblia nos mostra que Moisés está apacentando o rebanho de Jetro. Quem é Jetro? O sogro. O que é que acontece? Ele vê uma sarça. É deserto, é comum. Sarça é que nem mata aqui pra gente. Sarça no deserto é que nem mata, a gente vê direto. Sarça é comum. Sarça é uma planta que se adapta ao deserto, ao clima seco do deserto. Ela se adapta e consegue sobreviver ali, só que porém, ela pega fogo. Só que o fogo dela é diferente. Como é diferente, irmão Vlad? O fogo dela queima e se apaga. Só que o interessante é a sarça que Moisés contempla. Por quê? Moisés já estava naquele ambiente há 40 anos. Ele estava acostumado a ver sarça que pegava fogo. Mas sarça que pegava fogo e não se consumia era a primeira vez. Olha, sarça que pegava fogo num lugar, pegava no outro, é raro. Hoje em dia tem muita sarça que se apaga rápido. Hoje em dia tem muita sarça que só pega fogo aqui dentro. Pisou o pé de daqui pra lá, a sarça apagou. A sarça já era. A sarça virou cinza. Porque o fogo é momentâneo. O fogo é de momento. O fogo só tem quando vem para um culto. O fogo só tem quando é na Santa Ceia. O fogo só existe no culto de jovens. O fogo só existe no culto de oração. Mas pisou o pé daqui para lá, acabou o fogo. Pisou na escola, acabou o fogo. Pisou no trabalho, acabou o fogo. Entrou na rodinha de amigos, acabou o fogo. Saiu daqui para lá, acabou o fogo. É muito comum ver sarça que pega fogo e apaga. Mas sarça que pega fogo e não se consome é louvável. Eu venho te trazer uma mensagem que nesta noite você venha ser uma sarça que pega fogo e não se consome. Por quê? Porque esta sarça tem Deus. A sarça que tem Deus, ela pega fogo no trabalho, ela pega fogo na escola, ela pega fogo na rua. Quer conhecer sarça? Quer conhecer uma sarça verdadeira? É a sarça que pega fogo lá fora, na escola, no trabalho. Glória a Deus, aleluia! Falsa, só pega fogo aí dentro. Só pega fogo aqui dentro. Que nós venhamos ser uma sarça que pega fogo lá fora. Nós venhamos ser uma sarça que pega fogo aqui dentro. Porque sarça que não se consome é a verdadeira sarça de Deus. Aleluia. Acelerando, aleluia. Essa sarça começa a falar com ele. E diz: tire as sandálias dos teus pés. Só que, vendo a história, pastor, nós vemos que Moisés, como ele se criou no ambiente, ele tinha uma noção já. Aleluia. Ele sabia como se portar diante dos deuses. Quando Deus fala, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você pisa é santo. Uma das interpretações nós podemos dizer que era para Moisés compreender que quem estava falando era Deus. Por quê? Antigamente, pastor, assim, em tempos antigos religiosos, desses deuses estereótipos, esses deuses pagãos, era comum deles, ao entrar, você tirasse a sandália dos seus pés e entrasse em reverência. Agora você pensa, se Moisés tirou as sandálias para deuses que nem falavam, nem se moviam, tinha ouvido e não escutavam, tinha nariz que não cheirava. Agora imagina para o Deus que estava vivo, falando com ele. Eu imagino que Moisés sentia até um arrepio, porque a presença de Deus era forte. Deus estava falando o seguinte: tira as sandálias, porque quem está falando com você não é qualquer um. Quem está falando com você é Deus, é o verdadeiro Deus. Porque você até entrava em outros tempos e tirava sandálias, mas esse Deus não te respondia, esse Deus não falava. Imagina as pessoas se cortando que nem as loucas e o Deus não respondia. Foi assim com Elias. O povo lá, os profetas de Baal se cortando muitas horas e não acontecia nada. Deus respondia. Uma oração de Elias, o fogo desceu. Agora esse Deus que se apresenta a Moisés, ele se apresenta através de uma sarça. Ele não tem um grandioso templo, mas ele é o único que responde.
Aleluia! E aqui eu já fecho a mensagem, porque meu tempo já está se aproximando. Deus começa a falar: eu vi a aflição do meu povo. Eu vi o que o meu povo passava, como o meu povo padecia. Imagina as orações. Deus vai te encontrar na nossa vida. Deus vai te encontrar na nossa vida. Deus vai te encontrar na nossa vida. Só que, quando se pega, igreja, para finalizar. Aleluia! A gente pede já para finalizar. Glória! Só que interessante, igreja, Aleluia! é que Aleluia! Deus traz a mensagem falando: eu vi e ouvi. Aleluia. Eu quero trazer isso hoje para a sua vida. Oh, glória! Aleluia. Deus viu e Deus ouviu a tua súplica. Aleluia! Oh, glória! Glória! O povo clamava e pensava que Deus não ouvia, mas Deus estava só ali. Eu vejo e eu ouço. Eu vejo e eu ouço. A prova que tu passou, a prova que bateu a tua porta, a prova que chegou até ti. Você pensou que Deus te abandonou, mas Deus viu e Deus ouviu. Deus viu e Deus ouviu. Deus se atentou, Deus contemplou a tua luta e tua prova e até se inclinou e disse: eu certamente visitarei ele. Quando? Hoje. Oh, glória! Lembra que José falou: certamente Deus nos visitará. Alguém, vocês lembram então? A luta que você passou, a prova que você passou. Aleluia! Deus ouviu e Deus ouviu. A única coisa que eu quero te falar aqui hoje é: Deus viu e Deus ouviu. Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua súplica. Glória! Deus viu e contemplou aquilo que você passava. E uma notícia para você: hoje Ele vai com providência na tua casa. Hoje Ele vai com providência na tua vida. E se você quiser receber, a única coisa que você tem que fazer é levantar a mão, clamar e adorar o Senhor. Deus, aleluia! Eu vou fazer uma oração rápida com você. E eu já entrego, eu já me sento no meu lugar ali e fico quietinho. Feche teus olhos. Feche teus olhos e ora ao Senhor. A tua causa, o teu propósito, apresente ao Senhor. Por quê? Porque hoje somente Deus contempla, Deus vê e Deus ouve. Fecha os teus olhos comigo, aleluia. Ore em espírito, ore em verdade e creia, porque tão somente Deus te visitará hoje. Senhor Jesus, Pai eterno e santo, diante da tua presença, Pai, nós estamos aqui para te adorar, para te engrandecer e louvar o teu santo nome. Diante da tua presença, Pai, aqui estamos. Muito obrigado pela palavra, pelos louvores entoados a ti. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Espírito de Deus, eu te amo e te peço que o Senhor venha de encontro à oração histérica dos teus servos. Oh glória, oh glória. Que o Senhor vai de encontro na vida deste servo da direita, deste servo da esquerda. Oh Senhor, eu não sei o que cada um passou, eu não sei o que cada um tem passado, mas hoje tão somente eu creio que Deus viu e Deus ouviu. Deus vai com providência, Deus vai com resolução, porque eu creio que no teu santo e no poder do teu poderoso nome eles receberão vitória. Aleluia. Eu te agradeço e te glorifico pela oportunidade, Deus, porque o Senhor é misericordioso para com cada um de nós. Muito obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Amém. Aleluia!